Fala, fera! Ou falem, feras! Um abençoado domingo pra você e pra sua família, viu, fera? Isso mesmo! Boa semana pela frente, Papai do Céu abençoando a nossa semana, né, galera? Mais uma semana pela frente, semana de 2 jogos do Goiás em casa pela Série B no estádio Arli Pinheiro. E aí, eu tô chegando já nesse domingão, cedinho, ligado e conectado com Goiás, aqui no Fala Fera, né? Canal criado pra você que é apaixonado pelo Goiás, apaixonado pelo Verdão, pessoal. Faça a inscrição no canal, tá? Logo, logo teremos 6K, logo, logo 6.000 esmeraldinos inscritos aqui no Fala Fera, né? É uma legião de esmeraldinos, que o ambiente é totalmente familiar, né? É um ambiente de família esmeraldina no Fala Fera. Compartilhe o canal com o seu amigo esmeraldino, com o seu parente esmeraldino. E nesse primeiro vídeo de domingo, tá? A passagem bíblica, Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possui, adquire conhecimento. Né? Provérbios 4:7, palavras do Senhor, graças a Deus. Pessoal, e aí a Center Pisos, ela tem o maior estoque de Goiás em pisos, porcelanatos, tá? De tudo para o acabamento final da sua obra. Acabamento da sua obra, né? Não vou ser redundante. Não é acabamento final, acabamento da sua obra. Lá você encontra porcelanato, pisos, revestimentos, cubas, louças, metais, argamassas, né? Duchas, vasos sanitários, climatizadores. E em nome da gigante do Centro-Oeste, a Center Pisos, que é o maior shopping dos pisos e porcelanatos Goiás, um dos maiores do Brasil, a sessão de abraços e saudações esmeraldinas aos amigos internautas do Fala Fera, né? Um abração ao Márcio Borras, ao Carlos Goi, ao João Teodoro Reis, ao Túlio Costa, né? Ao Alessandro Justino, ao Túlio Maurício. Me fez uma pergunta sobre o estatuto, né, na eleição do Conselho Deliberativo. Ô, Túlio, eu tenho que checar a informação, tá, fera? Eu não tenho a resposta. Um abraço ao Bonfim Gomes, de São Luís de Montes Belos, ao Edmundo Dornelas, a Luiz Helena, ao Donizete, né, também o Tatiano Nishimura, né, Tatiano Nishimura na área, ao Sebastião Inocêncio, ao Gilberto Barros, ao Boaventura Rodrigues em Britânia, e também um abração ao Marinaldo Maguila, ao Carlos Roberto da Silva e ao Leônidas Dias, além do Humberto Pereira. É uma legião de esmeraldinos interagindo aqui no Fala Fera, galera. E aí, na manhã de hoje, tá tendo treinamento, o último treino visando o jogo de amanhã à noite, 7 horas, daqui a pouco eu vou falar sobre o treinamento, sobre a provável escalação do Goiás para o jogo de amanhã, enfim. Mas antes, eu quero trazer aqui uma resposta do Mancini, que eu achei interessante, sabe? Ele falando a questão dos jogadores da base, que ele está aproveitando, né? No Goiás, nessa Série B de Brasileiro. E aí o Mancini deu uma resposta interessante, né? Eu peço que você preste atenção na resposta do Mancini sobre esse tema, na pergunta do companheiro Vitor Pimenta, lá do Descentralizados. Então, Mancini aqui no Fala Fera, e após ele eu voltarei com outras do Verdão nesse domingão pela manhã. Eu tenho ao longo da minha carreira aí muitas revelações de jogadores, inclusive uma que está comigo na comissão, que é o Hever, enfim. Eu não vou nem falar porque é óbvio que eu sou um cara que sempre dei oportunidade para os jovens, porque a minha carreira como jogador foi assim: eu saio de casa muito cedo, com 16 anos, vou morar numa outra cidade e não volto mais para casa, e construo minha carreira como atleta exatamente dessa forma, assim como esses meninos. Então eu tenho um carinho especial por todos eles, porque eu também me enxergo lá atrás, há bastante tempo atrás, querendo uma oportunidade de jogar no profissional. Eu acho que quando você chega num lugar como eu cheguei no final do ano passado, é mais difícil, porque o ano já está correndo. Eu não acompanhei bem aquilo que estava sendo feito ao longo de 2024, nós estávamos no final do ano, mas esse ano é diferente. Esse ano eu tenho como acompanhar, eu tenho como ver a evolução dos jogadores, e isso é muito importante para mim. Quando esses meninos, e eu tenho pedido para o Dudu, que faz essa interlocução, para que ele deixe mais tempo os atletas aqui com a gente, porque é importante que eles
entendam como é o profissional, porque às vezes o menino vai muito bem no sub-20, mas quando chega aqui no profissional, o tempo de jogo é diferente, o tempo do passe é diferente, a força física é diferente, então eles precisam de um pouco de dia a dia para entender isso, mas as vagas estão abertas. Eu costumo falar isso para eles, que Einstein não ficou inteligente com 25 anos, ele já nasceu inteligente. Então, quem sabe jogar futebol, joga com qualquer idade. É óbvio que ele precisa estar maturado para que fisicamente, mentalmente, emocionalmente, para poder suportar o jogo do profissional. Mas as vagas estão abertas. Quem se destacar, com certeza vai ter oportunidade, até porque a gente tem agora, até o final do ano, bastante tempo, jogos espaçados, e a gente está observando muito, porque o Goiás, como instituição, ele precisa vender aqueles atletas que ele produz e que eu tenho visto que são atletas com potencial. Muito bem, aí a presença do técnico Wagner Mancini do Goiás aqui no Fala Fera em nome do Júnior Cozinha Brasileira. Rapaz, hoje é domingão, hoje é dia de Júnior Cozinha Brasileira, tá certo? Lá tem churrasco, carne grelhada, frutos do mar, né? Também tem comida japonesa. Alídio Fauzi e Alídio Filho, uma família nota 1000 de esmeraldinos autênticos, dão um show comandando brilhantemente o nosso Júnior Cozinha Brasileira, pessoal. E aí, antes de mais informações, Goiás, lembrando pra vocês, ó, a camisa oficial tá aqui autografada, GG branca, tá? O Goiás ganhando o jogo de amanhã. Eu na live da terça-feira, tá? Terça-feira, 7 horas da noite, vai ter live do André Rodrigues aqui no Fala Fera, beleza? E aí na live, o Goiás ganhando amanhã, eu já vou dar um desafio na live para o internauta ganhar essa camisa de forma rápida, tá? Beleza? E claro, faça a inscrição no canal, fera. Não paga nada na faixa. E ative o sininho para ser informado de vídeo novo aqui no Fala Fera. Então, pessoal, na manhã de hoje está sendo encerrada a preparação do Goiás, visando o jogo de amanhã, à noite, 7 horas, contra o Avaí. Né? O Mancini, se ele quiser repetir a escalação do jogo contra o Botafogo, ele poderá repetir a escalação com o Tadeu, o Diego Caetano, o Lucas Ribeiro, o Messias e o próprio Lucas Lovatti, né? O Marcão, Juninho e Rafael Gava, no ataque Pedrinho, o Anselmo Ramon e o Wellington Matheus, né, fera? E aí, fera? Ele não terá o William Lepo, né? Não terá o Esde Garcia e não terá o Aloísio, do elenco atual do Goiás. Você gostaria de ver alguma alteração? Alguma alteração na escalação titular do Goiás para esse jogo da segunda-feira contra a equipe do Avaí, o jogo de amanhã? Você queria ver alguma alteração? Manda bala aí no seu comentário, né? Manda bala na sua sugestão com relação à escalação do Goiás. O Avaí, pessoal, o Avaí do técnico Jair Ventura, né? O Avaí, rapaz, além do Jair Ventura, que é o técnico, ele conta com jogadores que já passaram aqui no Goiás, né? Dentre eles, o zagueiro Eduardo Brock, né? O Eduardo Brock, o lateral esquerdo Mário Sérgio, revelação do Goiás, né? O Mário Sérgio tá jogando no Avaí, ele tem atualmente 31 anos, né? Também o Marquinhos Gabriel Meia, né? O Marquinhos Gabriel Meia, 34 anos, já passou aqui no Goiás, e o próprio Aleph Manga, né? O Aleph Manga, naquele time que conseguiu acesso para a Série A, né? Que foi o último acesso do Goiás. O Aleph Manga, ele estava naquele time, né? Aquele time que foi comandado no acesso pelo Glauber Ramos, né? O Glauber Ramos comandou aquele time. Aquele time tinha o Tadeu, tinha o Felipe Bastos, tinha o Reinaldo César, o Aleph Manga, o Elvis, meia Elvis, né? O Nicolas, né? O volante Zé Ricardo, né, estava naquele time, o Dieguinho também estava naquele time. O Avaí tem um volante, o Zé Ricardo, jogando também, mas não é aquele Zé Ricardo que jogou no Goiás não, tá? Não é o Zé Ricardo não. Tá, galera? Então, o Avaí com várias personalidades, vários personagens que já trabalharam no Goiás. O Avaí que, jogando fora de casa nessa Série B, ele empatou com o Cuiabá lá em Cuiabá em 2-2 e ganhou do Amazonas lá em Manaus, placar de 2-0. É o líder, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe do Avaí,
do técnico Jair Ventura, ex-Goiás, e agora comandando o Avaí, lidera a Série B, mas repito, né, amanhã o Goiás ganhando o jogo, o Goiás ele assume a liderança da Série B, e aí na terça-feira, para fechar a rodada como líder, ele vai torcer para o Vila Nova não ganhar do Atlético lá em Minas, e ao mesmo tempo, né, também vai torcer para, né, que a equipe do Cuiabá não ganhe o seu jogo na terça-feira lá em Maceió, Alagoas, contra o CRB, ok? Então, basicamente, nessa manhã de hoje, essas são as informações do Goiás aqui no Fala Fera, tá certo? Amanhã, amanhã é segunda-feira, ainda hoje, domingão, eu voltarei com outro vídeo aqui no Fala Fera, 3h30, 4 horas da tarde, tá? E aí, amanhã tem o vídeo tradicional das 7 horas da manhã, né? Mais informações Goiás durante o jogo aqui no Fala Fera, enfim. E aí, na terça-feira, repito, a live 7 horas da noite, tá? Na terça-feira, live 7 horas da noite. Amanhã, tá? Após o jogo do Goiás e o Avaí, repito, internauta, nós teremos as coletivas do Mancini, após o Mancini, a do Lucas Andrino. E aí, eu prometi pra vocês, tá? Amanhã, nessa coletiva do Lucas Andrino, eu vou abordar com ele as perguntas de vocês, internautas, sobre a questão reforços, tá? Tem negociação em andamento, para a janela já de junho, meia gringo realmente procede, que o Goiás está contratando gringo sul-americano para meia, quais as posições que ele está trabalhando, e também a questão do Brian, tá? Isso tudo eu vou abordar amanhã na coletiva do Lucas Andrino após o jogo do Goiás contra o Avaí, promessa minha, e amanhã, tendo a coletiva do Lucas Andrino, eu vou repassar as colocações de vocês para o Lucas Andrino na coletiva, tá certo? Tomara que deixe, né? Tomara que deixe eu fazer as perguntas de vocês, internautas, amanhã na coletiva lá do Lucas Andrino. Beleza, galera? Então hoje eu voltarei ainda, tá? 3h30, 4 horas, com outras Goiás do Fala Fera. E dê o seu like, o seu joinha nesse vídeo aí e manda bala no seu comentário, fera. Bom domingo pra você e a família, né? E claro, uma excelente semana pela frente pra todos nós, fera.